amigos e amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré, neste mês de agosto de 2021, nossa casa está completando 79 anos de existência. E para comemorar essa data tão significativa, ao longo desse mês nós fizemos algumas palestras com essa finalidade. Na semana passada, quem assistiu viu a palestra de nossa querida Suzy Barboni. Quem não viu ainda, veja, contando a nossa história, a história de Jesus de Nazaré. E hoje, nesse último encontro de agosto, nós conseguimos reunir alguns depoimentos. Longe de conseguir todas as manifestações de parabéns, de carinho, das dezenas e dezenas de trabalhadores e de pessoas amigas do nosso centro. Então, para simbolizar toda a comunidade do Jesus de Nazaré, nós pegamos alguns depoimentos de pessoas da casa, aqueles mais antigos, por assim dizer, da velha guarda, e que tem uma longa ficha de serviços prestados a essa casa. E eles fizeram demonstrações, manifestações de carinho, parabenizando o nosso centro. Para coroar esse encontro, nossa matriarca, nossa querida Dona Dejazé Vasconcelos, fundadora do centro, era criança na época, mas seus pais, fundadores do centro, já a traziam para cá. E ela vai fazer uma leitura comentada do Evangelho, que é a razão de ser da nossa existência. E para abrir esse encontro, nós resolvemos, eu e Lázaro, executar uma música que tem o sentido desse sentimento de amor, de gratidão pela Associação Espírita Jesus de Nazaré, assim como são todas as outras casas que nos acolhem e nos mostram um caminho. O título dessa música de Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa, por si só já diz qual é o nosso sentimento de afeição, de afinidade, de carinho, de gratidão, de amor à Associação Espírita Jesus de Nazaré. E é ela que nós vamos executar para vocês, iniciando essa comemoração, essa breve comemoração desse encontro de hoje. Nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, nessa casa de amor, as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, desse pouso espiritual eu conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, posto de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.
fraterno, culto de evangelho do lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frentes de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus, depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, falar do Jesus de Nazaré é falar da minha vida. Quando minha mãe estava grávida de mim e não sabia, e foi a uma reunião do Jesus de Nazaré, uma reunião doutrinária na quarta-feira. Antigamente a reunião era às 20 horas e uma querida parceira da nossa casa espírita, Harolda, uma médium espetacular, virou-se para minha mãe e falou: Dejazé, você está grávida. Minha mãe já tinha 4 filhos e ela ficou assustada. Ela disse: eu não quero mais filho. E ela disse para minha mãe: você está grávida, é uma moça que está atrás de você e ela está me dizendo que você está esperando ela. E aí no outro dia minha mãe foi ao laboratório. Na época o exame era feito através do exame de urina, né? E ela fez o exame e deu positivo. E eu tenho esse exame guardado até hoje. E eu estava lá, né? Então, muito antes de reencarnar, eu já estava na frequência do Centro Espírita Jesus de Nazaré, minha casa querida da vida, de todas as alegrias e de todas as lágrimas que eu já despejei nessa vida. Jesus de Nazaré esteve presente. Então, 79 anos dessa casa, para mim é um bálsamo, porque ela pôde me acolher antes que eu viesse nessa encarnação. Amo profundamente a minha casa. Meu beijo, meu afeto, meu carinho eterno. Quero parabenizar o Jesus de Nazaré pelos 79 anos de existência, de qual faço parte do grupo doutrinário. Que Deus abençoe a todos, seus frequentadores. Primeiro, meus
parabéns para o Jesus de Nazaré, esse centro maravilhoso que está aniversariando. E temos que também agradecer a Deus, porque é uma oportunidade que nós temos aqui agora no planeta Terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Obrigado, Jesus, obrigado a todos. O Centro Espírita Jesus de Nazaré, Casa Máter de Amor ao Próximo, está completando mais um ano de existência. Queremos, nesta oportunidade, parabenizar esta casa de oração que tanto tem nos confortado com os trabalhos e os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O centro é constituído por trabalhadores do bem que formam a família cristã. Nesses anos de convivência fraterna, tivemos uma vivência amorosa e compreensiva entre todos os trabalhadores, levando uma palavra de conforto a todos que nos procuram. A família desta casa se sente rejubilada pela comemoração de mais um ano de existência dos trabalhos realizados em benefício de nossa comunidade. Estejamos unidos em nome de Jesus, sendo benevolentes com todos que nos procuram. Unamo-nos. Que as bênçãos do céu recaiam sobre nós. Viva Jesus, paz e amor para todos. Boa noite, Beto. Olha, eu vou falar o que aconteceu comigo no Jesus de Nazaré. Eu fui passando, as portas estavam abertas, estava seu Tomé e seu Alípio esperando, não, seu Tomé e seu Enésio esperando seu Alípio. Aí eu entrei, gostei, aí seu Enésio me convidou para ficar para a meditação das 6. Depois ele me convidou para mim frequentar o Jesus de Nazaré. Isso há muitos anos passados. Aí eu tive a oportunidade de conhecer Dejazé, uma pessoa maravilhosa, de conhecer Dona Deusa, conhecer Devanice e outras pessoas mais. Leda Lene, uma pessoa maravilhosa, Terezinha Bastos, também muito maravilhosa ela. Aí me integrei lá e continuei assistindo as meditações, muitos anos, só na meditação. Depois eu passei a frequentar a doutrinária. No passar do tempo, eu frequentei a mediúnica. Participei de um programa, de um trabalho no Jesus de Nazaré por 4 anos e tanto, quase 5 anos, da manjedoura. Foi um trabalho que eu abracei com amor, que até hoje eu sinto falta, mas é isso mesmo, paciência. E fiz muitas amizades boas através do Jesus de Nazaré. Noélia também, Ave Maria. Foram umas pessoas tão legais para mim. Me ajudou na hora que eu mais necessitava, assim, de um socorro. Eu sempre procurava elas, conversava com elas e elas me ajudavam. Almíria, continue frequentando, Almíria, continue trabalhando. E eu fiquei assim até um bom tempo. Aí me integrei lá e fiquei por muito tempo. Graças a Deus, graças a Deus. Ali eu adquiri uma família. E está me fazendo muita falta mesmo. O ano passado foi que eu senti mais ainda, com a perda do meu marido. Eu senti muita falta. Meu nome é Josélia, eu já participo do Centro Jesus de Nazaré desde o ano de 78. Eu parabenizo o Centro Jesus de Nazaré pelos seus trabalhos grandiosos que ajudou a muitas pessoas, inclusive a mim, e a toda a sociedade de Feira de Santana conhece o Jesus de Nazaré e já fez muitos trabalhos naquela casa. Eu também fiz a minha parte, hoje estou um pouco ausente devido à situação que está se encontrando todo o país, podemos dizer isso. E aí estamos aqui, qualquer hora podemos retornar ao trabalho, pedindo a Deus que nos ajude e nos fortaleça sempre. Que nós precisamos daquela casa, porque realmente é muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo que fizemos
e por aquilo que não pudemos fazer, muita desculpa, pedimos desculpa, porque atualmente estou ausente. Tá, meus irmãos, coisa boa estar aqui sobre essa égide do Jesus de Nazaré, Centro Espírita de Nazaré, e sobre o comando da direção, primeiro Jesus, depois o nosso irmão querido Beto Lago, o nosso querido Beto, nosso amigo. Ele tão gentilmente e cavalheiramente nos pede assim uma colaboração, quero crer, para fazer parte desse grande acervo que ele vem catalogando ao transcorrer do tempo. Então, ele me falando, eu sempre leio o Evangelho diariamente. É uma coisa que eu faço todas as manhãs e todas as noites. Antes de dormir, gosto de fazer as minhas leituras, as minhas avaliações de como eu passei o dia e como vou passar a noite. E lendo aqui, folheando o grande livro, que é o grande remédio para todos nós, que chama-se Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei muito interessante, já tinha lido, mas comecei a reler a grandeza de notícias históricas, que fala sobre os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os pregageiros, fariseus, não é? Então ele fala muito sobre toda essa classe, essa sociedade da época, escribas, sinagogas, saduceus, essênios, terapeutas, tudo isso foi gente, foram famílias, foram civilizações antes de Jesus. Então a gente vai assim lendo aqui do Evangelho, porque são diversas páginas, eu vou lendo devagar, pausadamente, para que as pessoas que forem escutando tenham assim realmente mais entendimento do que eu estou fazendo, o entendimento do que eu estou fazendo. Notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um trabalho feito por a tradução de Herculano Pires. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado e costumes da sociedade judia daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas e compreensões de sua significação. Explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem estranhas. Passamos aqui para samaritanos. Todo mundo fala no centro, a gente ouve muito, no Evangelho tem. O que quer dizer essa sociedade samaritana? Após o cisma das 10 tribos de Samaria, tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Distribuiria e reconstruídas numerosas vezes, ela foi sob o domínio romano sede administrativa de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, que quer dizer Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que se esquivavam a todas as formas as relações
recíprocas. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para celebrarem as festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiram somente o Pentateuco, que contém as leis de Moisés. Que o Pentateuco são leis mosaicas. E reajustaram todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos das mais altas antiguidades. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezados, anatemizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinham, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas. A gente vê que sempre essas sociedades, o que mais divergiam, e por que não dizer, até hoje, era esse sentimento de opiniões religiosas. O Deus me salva, a minha religião me salva. A minha religião, sempre essa história, a minha religião. Uma coisa que Jesus, Deus, não deixou esse legado de religião. Ela tem um significado, uma religação entre o homem e Deus. A significação é essa. Mas esses contextos que nós profetizamos não tem nada a ver. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões. Eles eram os protestantes da época. Imaginemos, os protestantes da época, os samaritanos. Ainda hoje, encontra-se samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Jefá. Observavam a lei de Moisés com mais rigor do que as outras, os judeus, e só se casam entre eles. Eles se regiam as suas famílias entre si. Veja que tamanho de egoísmo. Deus que me perdoe eu falar assim. Mas o tamanho de egoísmo. Como tem até hoje muitos conceitos ainda nesse sentido, não é? Muitos conceitos. Então, meus irmãos, nós vamos agora passar para a etapa dos nazarenos. Nazarenos, nome dado na antiga lei dos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita hebraica dos primeiros séculos da era cristã, que é a semelhança dos ebiomitas, dos quais adotara certo princípio e misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essas seitas desapareceu séculos depois, que tudo vai por tempos em tempos, em séculos e séculos. Depois vieram outra sociedade, outra maneira de cultuar religiões. Publicanos. O que são publicanos? Eram assim chamados, na Roma antiga, os cavaleiros arrebatadários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse da própria Roma ou de outra parte do Império. Assemelhavam-se aos fermiers
generais e arrebatários gerais dos traitantes. Quer dizer, contratantes. Eles contratavam essas pessoas, como hoje nomeiam fiscais, etc, etc. Do antigo regime na França, e aos quais ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que se estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos para os seus enriquecimentos, que para muitos eram produtos de cobranças, de lucros escandalosos. O nome de publicanos foi estendido mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público, por isso não publicanos, dinheiro público, e aos seus agentes subalternos. Hoje a palavra é tomada em sentido pejorativo para designar os negociatas, as negociatas e seus agentes, que particularmente, grosseiramente, nós os chamamos de agiotas. São aquelas pessoas que emprestam dinheiro a lucros absurdos, juros absurdos. Então eles eram agentes poucos escrupulosos e não tinham escrúpulos. Precisou, tá aqui o dinheiro, mas é X. Quer, não quer, você paga com a vida. Às vezes dizemos, ávidos como um publicano, rico como um publicano. Veja como ainda existe esse chavão, ávido como um publicano, rico como um publicano. Ainda faz isto. Muitas sociedades têm essa maneira de expressão. Referindo-nos a fortunas de má procedência. O publicano, ele gerava uma riqueza absurda do sangue, do suor daqueles que trabalhavam. E com esse dinheiro que eles cobravam os impostos, eles ainda tinham o desplante de emprestar a juros para ter também exorbitantes lucros. Publicanos, meu Jesus, tenha piedade de nós. Quando vamos sair dessa, Senhor? Devagar, a gente sabe que tem muita coisa ainda por aí. Depois aí vai o tempo passando, chegou-se mesmo a se formar um partido contrário à lei, que estabelecera como princípio não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, por consequência, a todos que se encarregavam de arrecadá-lo. Não só tinha horror ao imposto, como tinha horror a quem arrecadava. Eu acho que hoje isso ainda se permanece. Pagar imposto é uma coisa que a gente sempre tem uma queixa a dar. Sempre tem uma coisa a dizer. Agora, quero crer que, diante hoje do século XXI, nós não temos nenhum horror, nem desavença com quem cobra. Porque quem cobra está sendo mandado e é empregado. Então, o publicano geral aqui é a chefia. Ou seja, presidentes, governadores, etc., prefeitos, etc. Mas aqueles que são subjugados, ou podemos dizer, entre aspas, empregados, nós não temos nenhum horror. Mas ao tal do pagar imposto, ninguém gosta. Depois, com o tempo, vieram outras sociedades. Peageiros. O que será peageiros? Eram os cobradores inferiores. Quer dizer que o publicano, ele era o superior. O peageiro, ele é cobrador inferior, encarregado de receber a peagem, quer dizer, o pagamento, para a entrada da cidade. Imagine só, para entrar na cidade, para pagar o imposto, tinha que pagar na portaria. Que a gente sabia que tudo era em forma assim de círculo, e ali ficava os reinados, os reis, etc. Suas funções correspondiam mais ou menos os funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxa sobre mercadorias. Sofriam também
a reprovação aplicada aos publicanos em geral. Não deixava de sofrer, porque cobrava ou pouco ou muito, mas eram cobradores. E por essa razão, que encontraram frequentemente no Evangelho o nome de publicanos ligado à designação de gente de má vida. Repare, publicanos, gente de má vida, peageiros. Essa qualificação não se referia aos dissolutos e aos vagabundos. Era uma expressão de menosprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de relações com gente de bem. Eles eram pessoas assim, de uma reputação inferior, mas eles tinham um manejo, uma maneira de tratar aquelas pessoas que eles sabiam que eram abastadas. Eles tratavam bem. Por isso que eles não eram discriminados por essa sociedade, porque eles eram bajulados. Aqueles que eram os potentados, eles eram bajulados por essa classe de peageiros, que eram gente de classe baixa, de classe terrível. Mas aí as sociedades vão surgindo. Surgiram então fariseus. Fariseus? O que quer dizer fariseus em hebraico? Parashá. Divisão, separação. Eles eram separados. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Constituía na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras, de que se haviam transformado em artigos e dogmas. Isso era então os doutores, que a gente chama doutor da lei, motivo de discussões intermediáveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras e de formas e semelhança das disputas teológicas e das sutilezas das escolásticas medieval. Daí surgiam diferentes seitas que pretendiam, cada qual, o monopólio da verdade. Cada qual que eu estou com a verdade. E como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. É por isso que Emmanuel, ele tem uma frase muito assim, forte. Ele é diversas frases. Que Emmanuel é um sábio, ele é um doce. Ele dizia, né? Ele falava sobre espíritas, porque ele era um espírito grandioso que trabalhava com Chico Xavier. Os espíritas conseguiram ser os inimigos fraternos. Expressão de Emmanuel. Então, é outra expressão grandiosa que eu sempre falo. A hora mais difícil da vida da gente é a hora de melhorar. Quando a gente está querendo se melhorar, aparece algo que emperra, que contraria, que tira realmente a graça daquilo que você vem planejando. Então, meus irmãos, precisamos estar atentos, porque isso não deixa de ser fariseísmo. Então, somos espíritas. Tem ainda uma sombrazinha de farisaísmo? Temos. Mas estamos tendo compreensão disso, dessa sombra. Mas vamos vencer. Porque a sombra nós haveremos de vencer. E ele continua falando aqui, Herculano Pires, nessa descrição grandiosa. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha como Hilel, como chefe doutor, judeu nascido na Babilônia, fundador da célebre escola onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. As Escrituras é que era realmente o manuseio de imprimir na consciência cristã a fé. Sua origem remonta aos anos 180 a 200 antes de Cristo. Os fariseus eram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hiercânio, sumo pontífice do rei da Judéia, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria.
Não obstante, como este último lhe restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-se até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomada a ardoroso proselitismo, inimigo das inovações afetivas, grande severidade de princípios, mas sob a aparência de uma devoção meticulosa. Escondiam costumes dissoluto, muito orgulhosos e, sobretudo, de excessivo desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que um objetivo de fé sincera. Tinham apenas exterioridade e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santo personagem. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Depois, meus irmãos, nós vamos vendo como as sociedades vão mudando simplesmente de nome, mas as condições de vivência é a mesma. O homem é o mesmo. Ele tem cabeça, ele tem fígado, ele tem pulmão, ele tem... Não muda. É o espírito que é feito dessa essência sublime, que ele vem para a terra, para que a terra aqui é a grande escola. Muitas vezes a gente diz assim, a terra é a escola, a terra é um hospital, a terra é um hospício, a terra é uma prisão. Sim, mas de acordo com que cada um se liga para isso. Porque para mim, eu aqui, a pessoa física, eu digo, a terra para mim é uma escola. Ela é uma grande faculdade. É aqui que eu tenho aprendido muita coisa, para amanhã no mundo espiritual ter uma condição de me deparar com aqueles que vão me arguir, vamos dizer, para eu ter condição de muito obrigado. Todos os dias eu agradeço a Deus pela oportunidade da encarnação. Para outros é um hospício, a pessoa fica loucado. Para outros é uma prisão, está ali só com maus vícios, tenebrosos, mas é uma questão também de opinião e de vontade, porque não existe imposição. Para isso nós temos, como dizia Suane, minha mãe, a coisa mais séria do mundo é o livre-arbítrio. A gente não sabe como manusear, a gente não sabe. Para isso, então, a gente tem que se ver. Eu, por exemplo, me ligo ao Evangelho. Para mim, o Evangelho é a meta da vida, é a minha bússola. E por isso que eu digo que o mundo, o planeta Terra, é uma grande escola, uma grande faculdade. Para mim e para muitos que também têm essa determinação. Mas para muitos, coitadinhos, são criaturas. Então vem essa divisão de sociedades, como a gente está vendo aqui. Depois vem aqui escribas. O que é escribas? Então ele dá uma demonstração assim, pequenininha. Nome dado, a princípio, aos sectários dos reis de Judá e certos intendentes dos exercícios dos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles liam, eles estudavam, eles sabiam, mas na hora de passar para o povo, eles passavam dentro das conveniências. Não era dentro do entendimento deles, não. Era daquilo que a pessoa podia entender. Veja como nós ainda continuamos batendo o martelo na sagacidade. Na sagacidade. Nós somos sagazes demais. E como o nosso querido Baldo, ele tem uma discriminação que fala muito sério, né, Beto? Muito sério a respeito disso. Nós temos o santo, temos aquele que faz a manobra, dando uma de bonzinho, mas não, eu quero usurpar. Mas não é assim. Então, tudo isso baseado nas leis de Moisés. Veja como Moisés sofreu. 40 anos no deserto, carregando essa turma, essa sociedade toda passou por Moisés. Toda. Mais tarde, uma designação foi aplicada especialmente aos doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés
e que se apresentavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso Jesus os envolveu em uma nova reprovação. Veio depois então, Beto, aqui a sinagoga, que é em grego sunagoge, assembleia, conservação, congregação. Me perdoem, congregação. Só um templo existia na Judéia. Só um templo existia na Judéia. O de Salomão. Cito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias e cultos. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a Páscoa e da dedicação aos tabernáculos. Foi nessa ocasião que Jesus fez numerosa viagem a Jerusalém. As demais cidades não tinham templo, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a direção dos anciões, escribas e dos doutores da lei. E ali faziam também leitura dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicação. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir serve-lhe de templo para a celebração de cultos. Aí passa novamente e vê outra sociedade religiosa, saduceus. Saduceus é uma seita judia que se formou em volta do ano 248 antes de Cristo, assim chamada em virtude do nome do seu fundador, Sadoc. Tanto é que Jesus falou tanto no de Sadoc, que foi companheiro do nosso querido Paulo, né? Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, e na existência de anjos, bons ou maus espíritos. Apesar disso, acreditavam em Deus. Veja bem, e embora nada expressassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para ele o fim principal da vida. Quanto aos escribas, as escrituras acreditavam no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. E aí vão passando, vem uma classe mais interessante, que aqui o povo fala que Kardec fez parte de Essênios, né? Justamente aqui, e terapeuta, se vou pedir a permissão para poder eu usar um pedacinho só. Os essênios a gente já sabe, né? Que é espíritos de alto teor, seita judia, fundada cerca do ano 150 a.C., os essênios, no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros. Formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Os essênios eram religiosos, eram aqueles mosteiros, né? Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, eram severos e pontuais, ensinando o amor a Deus e ao próximo. Que beleza! A imortalidade da alma, como se pode viver sem a imortalidade da alma? Nunca me esqueço de muitos palestrantes que já estiveram no Dia de Nazaré. Como não se acreditar na reencarnação? A gente enlouquecia. A reencarnação que nos dá esse teor, essa grandeza. Também a gente vai, mas volta. Para aprender mais ainda, né? Então, eram celibatários.
condenavam, aliás, me perdoem, a escravidão, a guerra, tinham seus bens em comum. Nada era dele, minha posse, não. Eles tinham tudo em comum. Se entregavam às escrituras, aos trabalhos de agricultura, de toda a luta. Oposto aos saduceus, sensuais, que negavam a imortalidade, os fariseus, enrijecidos na sua prática exterior, para os quais a virtude nada mais era do que a aparência. Não tomavam nenhuma participação das disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se do seu gênero de vida, dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas suporem que Jesus fizera parte dessa seita. Veja que Jesus fazia parte dessa seita antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova de que fosse filiado a esse respeito hipotético. E finalmente, meu querido Beto e amigo que confia, eu te agradeço, Beto, essa confiança. Isso é um mérito de Essênios, viu? De participar, de fazer que na minha pessoa, que o Espírito não envelhece, que a minha pessoa física participe desse trabalho grandioso. Eu só tenho que ficar de joelhos desconjuntados, agradecendo a Deus em primeiro lugar e a você por essa atenção, esse cuidado. Você é um homem fidalgo. Você é um homem fidalgo, de espírito, de alma nobre. Não falo isso para te bajular, não. Sincero, de uma mãe que quer bem a um filho, viu? E finalmente ele fala daquilo que hoje nós tanto professamos e ouvimos tanto: terapeutas. Beto, você é um terapeuta. Você faz terapia maravilhosa naquele centro espírita de Nazaré. Essa distribuição que você faz, levando a eles um cântico, uma merenda e víveres para que ele passe pelo menos alguns dias alimentado. Isso é o trabalho do terapeuta, porque, como ele diz aqui, Herculano Pires, a palavra terapeuta, ela vem do grego terapeutal, derivado do verbo terapeum, que quer dizer servir, curar, quer dizer servidores de Deus ou curadores. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecido principalmente em Alexandria, no Egito, tinham intensa relação com os essênios. Imagine que responsabilidade, cujo princípio professavam como eles se davam a prática de todas as virtudes. Eram extremamente fugazes na alimentação, voltados ao celibato, à contemplação, à vida solitária. Constituiu uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo da Alexandria, platônico, foi primeiro a se referir aos terapeutas, apresentando-se como seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja, pensam eles, eram cristãos, quer tenham sido judeus ou cristãos. É evidente que com os essênios representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Terapeutas não cobra. Terapeuta é doação. A terapia é uma grandeza. E esse trabalho que você está fazendo aqui é um trabalho de doação. É um trabalho de terapia. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine. Viva Jesus. Muito obrigado, meu. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos na semana da comemoração dos 79 anos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje Associação Espírita Jesus de Nazaré.
Muitas são as lembranças que vêm na nossa mente. Lembro-me bem, logo depois da fundação da UFS, a minha aproximação com o nosso centro, os primeiros momentos, mais ou menos 2 ou 3 vezes por semana eu ia para a meditação. E semanalmente, me parece-me que às terça-feira, a mediúnica, naquela sala antiga, no andar térreo, com aquelas cadeiras, tipo assim, cadeira de velhos cinemas, era um conforto, era uma dádiva, era uma bênção quando nós chegávamos para relaxar, ouvir mensagens boas e orar, entendeu? E é nesse tempo, nessa época, que eu tive a satisfação de conhecer Enésio, Dória, Alípio, Cruz, Dejazé, as suas filhas ainda menininhas. E aí então foi crescendo essa nossa amizade e esse querer bem ao Jesus de Nazaré. Depois de algum tempo, eu estou participando das palestras, fazendo trabalhos, visitando pessoas, evangelho no lar, com palestras próprias ao Espiritismo e outras mais gerais. Então a gente se incorporou à família do Jesus de Nazaré. Gratas lembranças dos momentos em que nós trabalhávamos. Isso quando ainda não pensávamos na internet. E as coisas vão avançando e chegamos ao tempo que é da pandemia e o centro sabe se conduzir bem, está se conduzindo bem. Aí vem então essas plataformas, vamos chamar de plataforma, né? Então é uma maravilha, mostrando que apesar de não termos o convívio natural da presença física, nós temos pelo virtual, nesse bom trabalho que é feito pelo nosso querido presidente Beto e sua equipe. Então, eu só tenho que desejar esta continuidade desse trabalho, nesta casa que continua com coisas anteriores, tradicionais, e nessa modernidade. E não deixo de lembrar aqui figuras também, além da já citada, a nossa querida Suane, que no plano espiritual, ela está bem acompanhada e nos ajudando. Então, o nosso caminho agora é para os 80 anos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Jesus que nos abençoe. Salve, salve! E, finalmente, lembrar a grande frase espírita: fora da caridade não há salvação, não há. E o Jesus de Nazaré está dentro deste princípio. Além das caridades que são materiais, são as outras, são essas chamadas no grande foco da humanidade, a caridade de olhar para o outro, de atender ao próximo. Saudações fraternas desse humilde servidor de Jesus. Bom dia a todos. Eu sou João da Silva Oliveira, presidente do Centro Espírita Cristo Rei de Baixa Grande, e neste momento eu quero parabenizar os irmãos e trabalhadores do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Feira de Santana, pelos seus 79 anos de existência, o segundo mais antigo de Feira de Santana, e pelo grande trabalho de caridade e assistência social que desenvolvem na Princesa do Sertão, e que eu tenho certeza de que continuará praticando essas mesmas atividades de caridade em favor dos mais carentes, porque essa é a mensagem de Jesus. Parabéns, irmãos, e que tudo isso continue por muitos anos. 79 anos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Feira de Santana. Parabenizamos a todos, desde a sua fundação ao momento atual, pelas atividades que vêm sendo desenvolvidas cada vez mais com comprometimento com a sociedade.
sem medir esforços, trazendo, levando a mensagem do Espiritismo, a mensagem do Evangelho a tantos quantos precisem, acolhendo a todos indistintamente, cumprindo assim seu compromisso como instituição que professa, que prega o Evangelho de Jesus em nossa sociedade. Parabenizamos a todos, como dissemos, e nos sentimos honrados em poder fazer parte dessa história. Parabenizamos. Muito obrigado a todos. Boa tarde, irmão do Centro Espírita Jesus de Nazaré, na cidade de Feira de Santana. Nós, nesse momento aqui, queremos parabenizar a todos, toda a equipe que com muito trabalho, com muita dedicação, está mantendo essas portas abertas, sob o comando da nossa companheira Dejazé, ela que eu conheci através de Adalberto Barreto de Macedo. E nós só temos a agradecer a Jesus e aos bons espíritos, aos nossos companheiros espirituais, por esse centro espírita existir. Nós sabemos muito bem da importância dele para o movimento espírita de Feira de Santana, de Alagoinhas e de toda a região. Queremos agradecer a todos pela colaboração de vocês no movimento espírita. E desejar um feliz aniversário em 79 anos, com muita paz, com muito amor para todos. Um grande abraço para a nossa madrinha do CR4, Suzy Barboni, para Cida, sua irmã, sua mãe Dejazé, e o nosso grande presidente aí, Beto Lago. É isso aí, família. Estamos juntos com a família Jesus de Nazaré. Muita paz, que Deus nos abençoe. Vamos lá, por muitos e muitos anos. Isso aí é o que deseja Antônio de Santana, em nome do Movimento Espírita de Alagoinhas, de toda a região, em nome do CR4. Muita paz e que Deus nos abençoe. Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs de doutrina espírita. É com muita alegria que eu venho comemorar com vocês os 79 anos de fundação do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Essa casa de amor que foi fundada pela família da senhora Dejazé, uma data muito especial que precisa se comemorar. E como um carinho, eu ofereço uma canção para todos nós orarmos e agradecermos por estes 79 anos, agradecer a espiritualidade dessa casa, por estar junto dos trabalhadores, dos frequentadores, inspirando ao bem, inspirando a boa ação, a caridade, ao amor. Então, cantem junto comigo, orem junto comigo esta canção pelo aniversário dos 79 anos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. A vida vai na contramão dos carros e da multidão, e a gente quase sempre sem olhar. São tantas lutas pra ganhar que o mundo custa escutar, que a vida está gritando aleluia, 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 aleluia. O amor é quase sempre assim, precisa da palavra sim, e a gente segue em frente sem pensar. Mas hoje abre o coração, segura firme a minha mão, que o nosso amor é feito de aleluia,
79 anos. Um beijo para vocês. Parabéns, querido Jesus de Nazaré. Parabéns, nossa família Jesus de Nazaré. Aqui na presença, representando aqui esses nossos irmãos maravilhosos, estamos aqui fortalecendo essa nossa família, esse nosso momento de celebrar e de dizer obrigado, Senhor. Que estejamos aqui ano que vem para comemorar os 80 anos.